Conhecida como Guiné-Bissau foi o reino de Gabu, que era parte do Império Mali Maior. Depois de 1546, Gabu tornou-se mais autônoma, e pelo menos parte do reino existiu até 1867. O primeiro europeu a encontrar Guiné-Bissau foi o explorador português Nuno Tristão, em 1446. Colonos em ilhas de Cabo Verde, obteve os direitos comerciais no território e tornou-se um centro de comércio de escravos portugueses. Em 1879, a propósito das ilhas foi quebrado. O Partido Africano para a Independência de Guiné-Bissau, o Cabo Verde, outra colônia de português, foi fundado em 1956 e a Guerra de Guerrilha dos Localizada na costa ocidental da África, a Guiné-Bissau faz fronteiras com Senegal, que fica ao norte, Guiné ao sul e com o Oceano Atlântico, a oeste. Também faz parte do território da Guiné-Bissau o arquipélago dos Bejagos, formado por mais de 80 ilhas. A nação integra a comunidade dos países de língua estrangeira. O território que atualmente corresponde ao país de Guiné-Bissau foi colonizado por portugueses em 1446. Os colonizadores instalaram feitorias para a realização do tráfico de escravos com a população nativa. Somente no dia 24 de setembro de 1974, a Guiné-Bissau conquistou sua independência, tornando-se a primeira colônia portuguesa na África a conseguir esse feito. O sistema político de Guiné-Bissau ocorre em um contexto multipartidário de uma república semipresidencial, em uma democracia representativa em transição, onde o presidente Umaru Embalo é o chefe do Estado, como mostra na figura, e o primeiro-ministro Bassirou Djá é o chefe do governo, como também está representado na figura. O poder executivo, por exemplo, é exercido pelo governo, enquanto o legislativo é investido tanto pelo governo quanto pela Assembleia Nacional Popular. E o poder judiciário é independente do executivo e do legislativo. Desde o ano de 1994, o sistema partidário é dominado pelos socialistas do Partido Africano para a Independência de Guiné e Cabo Verde. A Guiné-Bissau possui um patrimônio cultural bastante rico e diversificado. As diferenças étnicas e linguísticas produziram grande variedade a nível da dança, da expressão artística, das profissões, da tradição musical, das manifestações culturais. A dança é, contudo, uma verdadeira expressão artística dos diversos grupos étnicos. Os povos animistas caracterizam-se pelas belas e coloridas coreografias, fantásticas manifestações culturais que podem ser observadas corretamente por ocasião das colheitas, dos casamentos, dos funerais, das cerimônias de iniciação. O estilo musical mais importante é o ngumbé. O carnaval guinense, completamente original com características próprias, tem evoluído bastante, constituindo uma das maiores manifestações culturais do país. Na literatura ainda é considerada incipiente. Destacam-se os nomes de Abdoulaye, autor do primeiro romance de Guiné-Bissau, e Marinha de Pina. A música da Guiné-Bissau é geralmente associada com o gumbé, um gênero polirítmico, a principal exportação musical do país. No entanto, a agitação civil e outros fatores se combinaram ao longo dos anos para manter o gumbé e outros gêneros longe do público, mesmo nos países africanos, em geral sincreticista. O afoxé é o principal instrumento musical do país. É usado em extremamente rápida e ritmicamente complexa musical da dança. As principais composições são quase sempre o criol, uma língua crioula baseada no português e são muitas vezes bem-humorada, além de geralmente girar em torno de eventos e controvérsias atuais do país, especialmente a AIDS. A palavra gumbé às vezes é usada genericamente para referir a qualquer música do país, embora se refira mais especificamente ao estilo musical único que combina cerca de 10 tradições da música popular do país. A tina e tinga são outros gêneros populares, enquanto tradições populares se incluem músicas cerimoniais usadas em funerais, iniciações e outros rituais, além da brosca e kunsundé dos balantais. Cinema.
A Flória Gomes é um diretor de cinema guinense de renome internacional. Seu filme famoso é o filme Morto Nega, feito em 1988. Foi o primeiro filme de ficção e o segundo filme já feito na Guiné-Bissau. Morto Nega foi feito em crioulo com legendas em inglês. Em 1992, Gomes dirigiu, que foi exibido na mostra Um Sertai Renegade. Gomes também atuou nos conselhos de muitos festivais no cinema da África Ocidental. Sol, suor e verde mar, séculos de dor e esperança. Esta é a terra dos nossos avós, fruto das nossas mãos, da flor do nosso sangue. Esta é a nossa pátria amada. Viva a pátria gloriosa, floril dos céus, bandeira da luta. Avante contra o jugo estrangeiro. Nós vamos construir a pátria imortal, a paz e o progresso. Nós vamos construir na pátria imortal a paz e o progresso. Ramos do mesmo tronco, olhos da mesma luz. Esta é a força da nossa união. Cantem o mar e a terra, a madrugada e o sol, que a nossa luta fecundou. Viva a pátria gloriosa, floriu nos céus a bandeira da luta, avante contra o jugo estrangeiro. Nós vamos construir na pátria imortal a paz e o progresso. Nós vamos construir na pátria imortal a... Na maioria dos países, pratica-se futebol com uma certa regularidade, com condições apreciáveis e perante um calendário supradefinido. Na Guiné-Bissau, os atletas que se dedicam à prática da profissão enfrentam situações desconfortáveis. As estruturas oferecidas pelas entidades desportivas do país desencorajam o investimento dos atletas a se profissionalizarem. Guiné-Bissau possui uma rica gastronomia, uma mistura de comida portuguesa e africana. Sua gastronomia tradicional é caracterizada por paladares intensos e apimentados, onde o limão e a malagueta são condimentos indispensáveis. Suas receitas são muito marcadas pela presença de frutos do mar e suas ostras são conhecidas como as maiores do mundo. As comidas mais típicas de Guiné-Bissau são o caldo de mancarrá, também conhecido como caldo de amendoim, e o tieboudiene, que é um guisado feito de peixe com arroz e legumes. Em geral, o arroz é o alimento usado como base para os moradores à beira do mar. Eu vou falar sobre as curiosidades. Guiné-Bissau é um país da costa ocidental da África que se estende desde o Cabo Roxo até a Ponta Cajete. Além do território continental, integra ainda cerca de 80 ilhas que constituem o arquipélago dos Bijagós. Foi a primeira colônia portuguesa do continente africano até a independência reconhecida por Portugal, em 10 de setembro de 1974. Sua capital é Bissau. O país enfrentou uma guerra civil na década de 1990, em que milhares foram mortos, feridos e deslocados. Está entre as nações menos desenvolvidas do mundo e entre os 20 países mais pobres e depende fortemente da agricultura e da pesca. Numerosos rios, dos quais o Cachel e a Mansoa e o Jebá são os maiores importantes que percorrem o território e são os melhores vias de penetração do interior. O país é o sexto produtor mundial de castanha de caju e exporta ainda peixe, marisco, amendoim, semente de palma e madeira. As licenças de pesca são uma importante fonte de receitas. O português é falado por 11% da população, o crioulo por 44%, sendo 46% piloglotas. A nação abriga cerca de 20 etnias, sendo as principais Balanta 27%, Fula 22%, Mandinga 12%, Mandi-Jacó 11%, Papel 10%. O clima do país é tropical e possui apenas duas estações, a quente e a chuvosa. Possui uma herança cultural bastante rica e diversificada com várias de etnia para etnia, passando desde a diferença linguística, da dança, de expressão artística, de profissão, de tradição musical, até as manifestações culturais. O carnaval guinense é completamente original, com características próprias, e tem evoluído bastante.
constituindo uma das maiores manifestações culturais do país. A música popular tradicional na região é o gumbé. Em Bissau, a capital, existe um centro artístico juvenil, local onde os jovens são preparados para artes em geral. O artesanato guinense na arte bijagós é o expoente máximo da originalidade, sendo dos atrativos turísticos da região. Metal, joia, cerâmica e pesca artesanal são únicos e jamais encontrados em outros países. A gastronomia tradicional é uma mistura das cozinhas portuguesas e africana. Entre os pratos mais típicos encontrado o cachupa, carne de porco com milho e feijão, e o arroz com peixe. Os frutos do mar, o arroz e a pimenta são quase indispensáveis na culinária regional. A carne de macaco também é consumida pelos guinenses. Agora falando um pouquinho mais sobre o meio artístico, a dança é uma verdadeira expressão artística dos povos que habitam em Guiné-Bissau. Os povos animistas de Guiné são caracterizados pelas coreografias e fantasias, como está representado na imagem. As manifestações culturais são organizadas em diversas ocasiões, como casamentos, funerais, colheitas e cerimônias de iniciação.